No mês passado, uma fala do ministro da Infraestrutura do Brasil, enquanto participava de uma live realizada pelo Valor Econômico, acabou repercutindo de forma negativa aqui em Pernambuco. Bom, com relação à Transnordestina, é um imbróglio que foi herdado para cá, então mais um problema aí de modelagem. Entendo que as duas pernas não coexistem, eu estou deixando isso claro para todo mundo, não tem demanda para o ramal de Pernambuco e para o ramal do Ceará. Nós temos que fazer um grande acerto de contas, de haveres, deveres, o que a União deve para o concessionário, o que o concessionário deve para a União, remodelar esse contrato. Nós estamos optando pela tirada da perna de Pernambuco. E foi a partir dessa fala do ministro Tarcísio Freitas que a discussão sobre a conclusão das obras da Transnordestina aqui no nosso estado voltou ao centro do debate público. E é aproveitando essa discussão que vem se desenrolando que a gente resolveu ampliar um pouco mais o debate e falar no Conexão UFPE de hoje sobre o transporte ferroviário brasileiro. Qual a importância socioeconômica das ferrovias? Quais os impactos econômicos e sociais que o investimento nesse modal pode trazer para o país? E, claro, sem esquecer da Transnordestina, qual a importância desse empreendimento aqui em Pernambuco? Eu sou Ariana Pacheco e quem responde a essas e outras perguntas é Maurício Pina, professor aposentado da universidade e membro titular das Academias Nacional e Pernambucana de Engenharia, e também o professor Ricardo Chaves, do Departamento de Economia e velho conhecido aqui da gente do Conexão. Ainda participa do programa o deputado estadual Valdemar Borges, que integra uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco que busca defender a construção da Transnordestina aqui no estado. Maurício, hoje o Brasil possui cerca de 30 mil quilômetros de malha ferroviária. E se a gente compara isso com a extensão das rodovias aqui no país, esse número é muito pequeno. Então eu começo te perguntando, por que, ao longo dos anos, o Brasil privilegiou o transporte rodoviário ao invés do ferroviário? Veja, o número que você citou é esse mesmo. Nós temos hoje 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Rodovias nós temos 1.600.000 quilômetros, dos quais apenas 215 mil quilômetros são pavimentados. Quer dizer, a gente também tem uma deficiência muito grande rodoviária, paradoxalmente sendo o meio de transporte mais utilizado no Brasil. O número que nós temos sobre a matéria de transporte, o número mais atualizado é o seguinte, é que no Brasil 61% das cargas são transportadas por rodovias, 20%, 21%, que chega a 20,7% por ferrovias, e 14% pelo transporte aquaviário, navegação de cabotagem, navegação interior e navegação de longo percurso. Então, há uma distorção muito grande nessa matriz de transporte no Brasil. Se você for, por exemplo, comparar Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos tem cerca de 300 mil quilômetros de ferrovias. Veja a diferença. A diferença é muito grande. E se eu disser agora para você uma frase, aí vocês vão se espantar. O Brasil hoje tem menos ferrovias do que tinha 100 anos atrás. Ou seja, ao invés de evoluir, nós involuímos. Por quê? Porque abandonou-se o modo ferroviário, e vários ramais que foram, à época, julgados deficitários, eles foram erradicados. Por exemplo, em Garanhuns, tinha um trem que chegava em Garanhuns, partia do ramal de Paquevira. Esse ramal foi erradicado há vários anos atrás, que julgou-se ele ser antieconômico. E o que é pior, hoje, por conta desse péssimo serviço oferecido pela concessionária, que ganhou a licitação aqui no Nordeste, acima do Rio São Francisco, que a Bahia e Sergipe foram contemplados por outra concessionária. Em 97, houve a concessão da malha Nordeste, pegando todos os estados, com exceção de Sergipe e Bahia, e ganhou uma empresa que não investiu nada. Olha, para vocês terem uma ideia, em Pernambuco hoje não circula mais um trem de carga sequer. A linha Sul, isso é uma coisa absurda de se dizer. Em agosto de 2000, está completando 21 anos.
houve uma daquelas enchentes na Mata Sul do estado, e essa enchente danificou uma ponte ferroviária. Essa ponte até hoje não foi recuperada. Consequentemente, toda a ligação do Nordeste com o sul do país foi paralisada. Desde a década de 70, quando foi inaugurada a ponte sobre o Rio São Francisco de Propriá até Porto Real do Colégio, em Alagoas, e Propriá em Sergipe, a gente tinha uma ligação com o sul do país. Deixou de ter. Veja que absurdo. O trem não mais circula. A linha sul, né? A linha centro, que vai até Salgueiro, ia, né? Não vai mais, ia. Ela foi desativada em 98, quando houve um descarrilamento de um trem nesse trecho. Operava ainda um trem de passageiro que ia do Recife até Caruaru. Houve um descarrilamento desse trem e o trecho está abandonado há muitos anos. Abandonou-se completamente a malha ferroviária do Nordeste. E aqui Pernambuco foi duramente prejudicado, porque Pernambuco ficou sem hoje não tem mais um trem de carga sequer aqui no estado. E o que é que se mostrou uma desvantagem no transporte ferroviário para que a gente chegasse nesse cenário que você relatou? Você veja, vou lhe dar os números. A linha sul até a divisa com Alagoas e a linha centro até Caruaru, elas foram construídas em 1894, século XIX. E até mais ou menos 1920, as ferrovias tiveram um grande impulso. Então, o que é que acontece? Principalmente com Getúlio Vargas e com Juscelino Kubitschek, o Brasil sofreu uma inversão muito grande nessa matriz de transporte. O modo rodoviário passou a ser privilegiado. O modo rodoviário, na verdade, ele tem as suas vantagens, mas num país com a extensão territorial do Brasil, é algo sem sentido nós falarmos em uma carga sair do Pará até o Rio Grande do Sul de caminhão, uma distância, cargas volumosas. Isso é uma carga tipicamente ferroviária. São eminentemente cargas de grande volume ou de grande peso a grandes distâncias. Eu vou dar um exemplo aqui, viu, Ariana? Você vê aqui em Pernambuco, nós temos o polo gesseiro, aquela região do Araripe que produz gesso. O gesso é um material que tem largo emprego na engenharia, tem emprego na medicina, agricultura, e o gesso sai do Araripe, vai para o Centro-Oeste, por exemplo, em cima de caminhão. Isso é antieconômico, porque muitas vezes se paga mais pelo frete do que pela carga, porque é um produto de baixo valor agregado. E a coisa chega a um absurdo tal que a Espanha, que também produz gesso, consegue colocar aqui em Pernambuco gesso mais barato do que o gesso pernambucano. Como é que isso é possível? O gesso sair da Espanha, atravessar o Oceano Atlântico, chegar aqui mais barato do que o gesso produzido aqui no estado, justamente por conta dessas dificuldades logísticas. Então, houve uma clara opção, principalmente a partir da década de 50, pelo modo rodoviário, lobby do petróleo, lobby de indústrias automobilísticas, e a partir daí a opção pelo modo rodoviário foi muito clara, abandonou-se completamente, eu não vou dizer completamente, mas abandonou-se boa parte do sistema ferroviário no Brasil. Hoje no Brasil, ultimamente, inclusive, tem havido um grande impulso a ferrovias, mas na região sul, sudeste e centro-oeste. As concessionárias têm investido. Eu, inclusive, ano passado, participei de um estudo da ferrovia que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, especificamente o trecho que vai de Morretes, que é uma cidade lá no Paraná, até Paranaguá. Trabalhamos nesse trecho ferroviário, num projeto, num estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, está se investindo em ferrovias. Agora, nós esperávamos que a Transnordestina, que é uma obra aguardada desde a época do Império, em 1842, o imperador Dom Pedro II lançou justamente, solicitou aos engenheiros que fizessem o projeto de uma ferrovia ligando o sertão do Nordeste até o litoral. Isso em 1842. Daqui a pouco completa 200 anos. Aqui no Nordeste, antigamente se dizia que as obras se contavam em décadas, né? Hoje essa daí se conta em séculos, né? Então, não foi ainda concluída, foi iniciada, paralisada. Ela foi até 2006. Em 2007, o TCU suspendeu o repasse de recursos da obra por irregularidades que havia. E está aí parado. E chega agora, vem essa história de só construir o trecho do Ceará, que eu mostro para você mais adiante o grande erro que se comete nisso. É uma perda imensa para Pernambuco. E injusta, diga-se de passagem. Uma perda injusta para Pernambuco.
Ricardo, como o Maurício falou, somente 20% do transporte de carga no Brasil é feito através de ferrovias. E se a gente compara essa porcentagem com outros países aí de dimensões continentais como o nosso, esse valor baixo fica ainda assim mais gritante. Por exemplo, no Canadá esse percentual é de 46%, nos Estados Unidos de 43%, na China de 37% e por aí vai. Então, olhando para esses números, o que eles querem dizer para a gente? Como é que essa debilidade do transporte ferroviário brasileiro reflete na nossa economia se a gente fizer também uma comparação com esses países que são tão grandes quanto o Brasil, mas que têm essa malha ferroviária mais forte? O Maurício deu um dado aí muito interessante, né? Ele disse que há 100 anos atrás o Brasil estava melhor do que hoje, em termos de cobertura de linha férrea. E aí eu me lembrei uma coisa, viu, Maurício? Meu pai, ele é de uma cidadezinha do interior do Ceará. E quando eu era criança, a gente ia lá, menino, 6, 7 anos, a estação ferroviária era a principal, vamos dizer assim, a principal infraestrutura da cidade. Era uma grande estação ferroviária, ela dava emprego para muita gente da cidade, a toda hora passava trens lá, etc. Ao longo do tempo que eu fui visitando, ela foi definhando, até a última vez que eu fui lá, não tinha mais estação ferroviária. Tinha acabado, não havia mais, não passava mais trem, e a estação ficou abandonada, enfim. Então, isso que o Maurício fala, eu vi na prática, né? E é um absurdo, porque, veja bem, o Brasil é um país que ainda quase que a metade das exportações do nosso país vem do agronegócio. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Um dos maiores países do mundo, acho que o 5º em dimensão continental, e onde a produção, principalmente a produção do agronegócio, acontece a distâncias muito grandes, né? Dos portos ou das vias de escoamento. Então, não justifica o Brasil ser um país, vamos dizer assim, entre os países grandes, que tem a menor cobertura ferroviária. Né? Você comparou aí com os outros países, por exemplo, Austrália e Estados Unidos, 43%, China, 37%, a Rússia, né? A Rússia, 81% de cobertura, né, do transporte acontece por ferrovias. Então, enfim, não justifica o Brasil desse tamanho ter essa cobertura, mas isso aí, Ariana e Maurício, o mais importante disso tudo, se alguém pode perguntar, mas peraí, qual é a consequência? Tem várias, né? Várias consequências. Do ponto de vista de consequência econômica, é a eficiência. Né? Nós temos um agronegócio que, dentro da porteira, ele é altamente eficiente, o nosso agronegócio exportador, mas saiu da porteira até chegar ao porto e até ser embarcado, ele perde bastante eficiência por causa de logística. Né? Eu uma vez estava no sul do Piauí, em Bom Jesus, conversando com produtores de soja, e eles me disseram isso: professor, da porteira para dentro, a nossa tecnologia e a nossa eficiência não deixa a desejar a dos americanos. Agora, saiu da porteira, eles levavam para o norte, para um porto bem no norte do Piauí, né? E aí pronto, era dias e dias de caminhão, atoleiro e etc, etc. Quando se tivesse a Transnordestina, essa região de Bom Jesus, eles me disseram na época, ficava a 100 quilômetros de onde passava a Transnordestina, né? Enfim, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte: uma das consequências muito sérias é a questão da competitividade. O Brasil perde competitividade com o modal que ele tem, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe no mundo todo que a grandes distâncias o modal, e o Maurício é professor disso, né? O modal ferroviário é muito mais eficiente do que o modal, por exemplo, rodoviário. Mas nada foi feito. E um pouco a pergunta que você faz, por quê, né, Ariana? Você faz essa pergunta ao Maurício, faz a mim. Provavelmente eu e ele não temos resposta para isso, porque a resposta é política, não é a resposta técnica. Né? Foi uma decisão política de desenvolvimento do Brasil não investir no modal ferroviário. Né? E só para concluir, além dessa questão, vamos dizer assim, de custos, você tem questões, por exemplo, de redução de acidentes. Né? A quantidade de acidentes que você tem nas estradas, vamos dizer assim, de pavimentação, de asfalto e tal, é muito grande. Né? O Brasil é um dos campeões aí. A questão ecológica, né? Que, por exemplo, um vagão
cada vagão, ele, pelos dados que eu tenho aqui, ele substitui 4 caminhões por aí. Então, do ponto de vista de jogar CO2 na atmosfera, etc., é muito menor, né? Enfim, geração de emprego, e etc., né? Então, você tem todas as vantagens, por exemplo, de ter uma grande malha ferroviária. Por que não tem? Aí eu acho, eu sou professor de economia, e eu reputo isso à decisão política no nosso desenvolvimento, né? Se houve lobby, enfim, aí é outra história, mas é uma decisão de desenvolver, e perdemos muito com isso. Eu acho que qualquer plano de desenvolvimento do nosso país, daqui para frente, ele tem que considerar uma ampliação muito grande da malha ferroviária, tá? Não só para transporte, vamos dizer assim, de mercadorias, mas para transporte de passageiro. Quem conhece a Europa, você circula a Europa toda de trem, né? Confortável, rápido, né? E barato, quando você compara com outro tipo de transporte, né? Então é isso, Ariana. Eu acho que eu concordo plenamente aí com o Maurício. Maurício, e apesar de todas essas vantagens do transporte ferroviário que Ricardo acabou de citar, por que ainda hoje esse tipo de modal não consegue deslanchar aqui no Brasil? Por que é que existe tanta dificuldade com relação a isso? É uma questão muito de engenharia, que é a seguinte: nós teríamos que, na verdade, dinamizar muito o transporte ferroviário, considerando as características brasileiras. Mas observe o seguinte: a ferrovia, o custo de implantação de uma ferrovia é mais caro do que de uma rodovia. Isso é verdade, não se pode negar. Se você for comparar o custo de 1 quilômetro de rodovia com 1 quilômetro de ferrovia, a ferrovia é mais cara. E é fácil explicar por quê. O traçado de uma ferrovia é mais rigoroso do que de uma rodovia. Numa rodovia, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto geométrico de uma rodovia, admite-se uma rampa, que é uma declividade da rodovia de até 8%, pode ser adotada, a depender da classe de projeto da rodovia. Numa ferrovia, não. Numa ferrovia, uma rampa de 1% já é uma rampa forte. Então, o que é que acontece com a ferrovia? Se você vem com o traçado da ferrovia e encontra um obstáculo pela frente, uma serra, no caso da rodovia, você pode contornar a serra, subir, obedecendo às declividades. A ferrovia, não. Se ela encontra um obstáculo pela frente, digamos, vai e encontra um obstáculo de 50 metros de altura, aí teria duas opções: ou executar um corte de 50 metros de altura, que é bem difícil de executar, ou construir um túnel. Você observa o seguinte: um túnel é uma obra ferroviária muito comum, e não é uma obra rodoviária tão comum. Eu vou dar um exemplo bem claro. Daqui para Caruaru, o traçado ferroviário, que é do século XIX, tem 13 túneis, 13 túneis ferroviários daqui para Caruaru. Rodoviário só tem um, que é aquele túnel Cascavel da Serra da Russa. Então, apesar disso, apesar de o traçado ferroviário exigir um custo de implantação maior, o estudo não deveria ser baseado apenas nessa condição, porque tem os custos de operação, os custos de manutenção, os custos de acidentes nas rodovias que são causados principalmente pelos veículos com cargas pesadas. Nós temos no Brasil uma quantidade imensa de caminhões que circulam com peso acima do que a lei permite. Eu fiz recentemente, o ano passado, uma pesquisa pela universidade com 3 alunos da pós-graduação, num trecho aqui da PE 90, Carpina, Limoeiro, Surubim, Surubim, Toritama. E a quantidade de caminhões com excesso de peso é impressionante. Então, a depender da distância que essas cargas viessem a circular, deveria se cogitar ao menos de um estudo para verificar se o transporte ferroviário seria o mais adequado. Mas, infelizmente, não. Agora você veja como as coisas aconteceram no nosso país. No século XIX, ainda na época do Império, houve um estímulo muito grande à construção de ferrovias. Aquela ferrovia, a Barão de Mauá, a estrada de ferro Mauá, foi construída em 1854. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. A segunda ferrovia construída no Brasil, a primeira do Norte e Nordeste, foi aqui em Pernambuco. O trecho do Recife ao São Francisco, que o imperador Dom Pedro II esteve aqui em 1858 para inaugurar o trecho do Recife até o Cabo de Santo Agostinho. Foi o primeiro trecho da ferrovia ligando o Recife ao São Francisco. E apesar disso, apesar desse pioneirismo na região, e apesar de inúmeras outras vantagens de ordem econômica, infelizmente o transporte ferroviário
foi totalmente erradicado aqui em Pernambuco, o que é extremamente lamentável, né? Então, o fato de ter sido feita essa opção é uma opção que já tem mais de 60 anos que o Brasil caminha no rumo rodoviário, né? Então, houve estímulo à implantação de indústrias automobilísticas, houve incentivos à construção de rodovias. No final da década de 40, foi aprovada uma lei, a Lei Joper, que criou o Fundo Rodoviário Nacional, com receitas de venda de combustíveis e lubrificantes destinados a um fundo que veio exatamente permitir a construção da malha rodoviária principal do Brasil, né? Então, nos anos 50, 60 e 70, foram os anos áureos do rodoviarismo brasileiro, em que a malha rodoviária brasileira aumentou significativamente. Então, hoje nós temos a extensão que eu falei, cerca de 215 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, e eu chamo muita atenção, inclusive dos alunos nas aulas, com relação ao seguinte: apesar de as rodovias serem um modo de transporte predominante no Brasil, né, o que é que acontece? Nós temos uma malha rodoviária no Brasil deficiente. É incrível, né? Porque veja o seguinte: o Brasil tem 212 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Aí eu vou dar um exemplo. Minas Gerais, que é um estado do Brasil bem servido de rodovias. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil que tem mais extensão de rodovia pavimentada. O primeiro é São Paulo. Embora Minas Gerais tenha a maior extensão de rodovias federais, porque desde a época de Juscelino Kubitschek, que os ministros dos transportes e os diretores da época do DNR eram sempre mineiros, tinha essa tradição. E eles levaram muitas rodovias pavimentadas para Minas Gerais. Veja que comparação eu vou fazer. Minas Gerais corresponde mais ou menos à França, territorialmente. A França e Minas Gerais têm uma área quase idêntica, em torno de 360 mil quilômetros quadrados. Pois bem, Minas Gerais tem 25 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, o segundo estado brasileiro mais bem servido de rodovias. A França tem 900 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Entendem o fosso que nos separa dos países desenvolvidos? Outro exemplo, Pernambuco e Portugal. Pernambuco e Portugal têm uma área muito próxima. Pernambuco é até um pouco maior do que Portugal. Pernambuco tem 98 mil quilômetros quadrados e Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados. Mas Portugal tem 2,5 vezes mais rodovias pavimentadas do que Pernambuco. Quer dizer, são coisas que essa deficiente infraestrutura é o que nos separa dos países desenvolvidos. Então, quando a gente fala assim, o modo rodoviário é o predominante do Brasil, é verdade. A maior parte das cargas circula por rodovias. E aqui em Pernambuco, em 2002, eu coordenei aqui em Pernambuco o plano logístico do Estado. Tive essa satisfação. Em Pernambuco, a situação ainda é mais grave, que em Pernambuco, na época, 84% das cargas eram transportadas por rodovias. Hoje, esse percentual deve ter aumentado, porque as ferrovias desapareceram aqui do Estado. Na época, ainda circulava aqui alguns trens, e o modo aquaviário, por conta de swap, tem uma participação também nesse total. O modo dutoviário, aqui no Estado também tem crescido, mas em percentuais não muito expressivos até o presente. Então, você veja, Pernambuco depende fundamentalmente de rodovias. 84% das cargas em Pernambuco são transportadas por rodovia, mais do que no Brasil. No Brasil é 61%, aqui é 84%, justamente pelo fato de que não circulam mais trem de carga aqui em Pernambuco e pelo fato de que, mesmo quando circulava um trem de carga, o modo rodoviário aqui predomina. Então, isso é razão histórica, sabe, Ariane e Ricardo? Se você for analisar, isso vai bater lá na década de 50, isso vai bater até antes. Você vê que em 1930, Washington Luiz, o presidente do Brasil, na época, ele dizia assim: governar é abrir estradas, era o lema do governo de Washington Luiz. E houve um governador aqui de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que ele se notabilizou, foi um governador que deixou o seu nome na história. Ele era também muito rodoviário. Ele tinha um lema que ele dizia assim: primeiro as estradas, o resto elas darão. Imagine o lema que o Agamenon usava. Entendia que se você desse as estradas, você levava tudo. Eu entendi muito bem o que Agamenon quis dizer quando, no início da década de 80, eu era diretor da Secretaria de Transporte do Estado e tinha um prefeito do Sertão que toda semana estava aqui. Ele queria estrada. Ele queria que pavimentasse a estrada do distrito até a sede do distrito, de um distrito a outro distrito. E uma vez eu perguntei a ele, eu disse: prefeito, eu não aguentava mais que o prefeito toda semana vinha pedir as estradas e a gente atendia ele. Aí eu disse assim: prefeito, tem médico nessa cidade, nesse distrito aqui? Tem não.
Tem escola aqui nesse distrito? Não. E por que o senhor só quer estrada? Ele disse, doutor, se eu não levar a estrada, eu não levo nem o médico nem a professora. Então, ele estava sabendo perfeitamente. É a frase de Agamenon, né? Primeiro as estradas, o resto é nadarão. Então, houve uma cultura no Brasil muito forte de se construir estradas. Quer ver um exemplo? Agora se fala desse arco metropolitano, uma ligação de Goiânia com Suape. A opção foi muito clara, construir rodovia. Ninguém cogitou de, pelo menos, analisar a possibilidade ferroviária. Construir uma ferrovia que saísse de Goiânia e fosse até Suape, com 100 quilômetros de extensão. Ou então, o transporte marítimo de Goiânia até Suape, que você já tem um porto em Suape, seria só construir um porto lá em Goiânia, né? Para poder fazer essa ligação. O modo rodoviário tá, digamos assim, faz parte muito da cultura brasileira e é necessário que se mostre maneiras efetivas de se mudar essa matriz de transporte. Na Academia Nacional de Engenharia, eu faço parte da Academia Nacional de Engenharia e estou presidindo, no momento, o Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia. Tem uma proposta nossa lá, que já foi encaminhada para o Ministério, de se fazer esforço de mudar essa matriz de transporte brasileira, digamos, nos próximos 10 anos, ter outra matriz de transportes aqui no Brasil. Isso é necessário, isso é imprescindível. Ricardo, lá no início dos anos 2000, pensando nesse contexto que você falou, Maurício, a gente começa a ver a luz no fim do túnel de uma mudança modal com a proposta da Transnordestina. Mas quais as vantagens competitivas de Pernambuco para receber um investimento desse porte? Porque o nosso estado, lá no início, quando a Transnordestina foi pensada, porque ele entrou no projeto da ferrovia? Veja, Pernambuco tem uma economia, quando você considera o Nordeste, uma economia muito pujante, né? Se você pensar assim, por exemplo, o polo de irrigação de Petrolina, né? Nós somos hoje o maior produtor de manga do Brasil, o maior produtor de uva de mesa. Enfim, nós temos uma avicultura muito forte, né? A bacia leiteira está meio precisando de ajuda, mas ainda muito forte. Enfim, Pernambuco, o polo gesseiro, né, que Maurício falou aí, polo gesseiro, no Araripe. Então, nós temos sim o que carregar, o que nós não temos é a estrada. Né? Aí nós perdemos em competitividade porque não temos um modal ferroviário que permita, né, escoar a produção. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma vez eu estava na Alemanha e estava comendo uva sem caroço produzida em Petrolina, né, uva orgânica, e paguei muito caro por ela. Depois, procurando saber com um amigo lá de Petrolina, ele disse que a uva é embarcada, uma parte da uva é embarcada para a Europa de avião. Ela vai de avião. Você imagina o custo logístico que essa uva chega até lá aos mercados da Alemanha, da Holanda, enfim. Né? Se você tivesse, vamos dizer assim, o modal ferroviário, você podia embarcá-la de Suape ou coisa que valha. Então, Pernambuco tem. Pernambuco tem uma economia que justifica até muito mais. A Transnordestina é um T, ela sai lá de Eliseu Martins, salvo engano, e em Salgueiro ela sobe para Pecém ou então vai para Suape, né? Vai direto para Suape. E bifurca, exato. E é um T, uma espécie de T. Isso aí seria muito importante, não só para Pernambuco, mas para o Nordeste como um todo. Né? Você teria uma dinamização das economias do Nordeste. Mas se você vê, Ariana, o leilão da Transnordestina, ele é, salvo engano, de 1997. Pois é, em 98 foi criado lá a CFN, em 2002 os estudos de implantação. Então, venha de 97 para cá, nós estamos falando em quase 25 anos, né? Quase 25. O que você tem feito da Transnordestina? Executado você tem pouco, né? O Maurício pode dizer melhor aí, mas tem muito pouco executado. Uma parte aqui em Pernambuco, uma parte no Ceará e uma parte pequena também, mas tem muito pouco, né? Em contratar. Aí ele parou por um tempo, não é isso, Maurício? Parou por um tempo por causa do Tribunal de Contas, que, enfim. E veja, a Transnordestina, ela é um consórcio, ela não é completamente privada, né? Ela é controlada pela CSN, mas ela tem lá dinheiro do BNDES e do FINAME. Então ela tem muito dinheiro público dentro dela.
né? Quer dizer, o governo, como ele é um projeto estratégico, o governo não dá nem para dizer assim, não, isso é coisa do setor privado, de jeito nenhum. O governo tem como, vamos dizer assim, dar velocidade. Eu vi outro dia, só para terminar, os caras na China fizeram uma ponte de 40 quilômetros, em condições, enfim, difíceis, em 4 anos. Em 4 anos a ponte estava completamente, uma das pontes, não sei se é a maior, mas uma das grandes pontes do mundo, 40 quilômetros de ponte. Em 4 anos estava completamente pronta, né? Nós estamos falando em 25 anos, essa coisa ainda está por contratar, ou ficou parada, enfim, é decisão política. Se quisesse, fazia. O trecho inicial, como o Ricardo falou, era exatamente o trecho que liga Recife, que liga Eliseu Martins, Salgueiro, Pecém, Pecém, Suape. Observe o seguinte, veja as extensões. A extensão de Eliseu Martins até Salgueiro é de 586 quilômetros. A extensão de Salgueiro até Pecém dá 612 quilômetros. 613 quilômetros. E a extensão de Salgueiro a Suape dá 544 quilômetros. Ou seja, Salgueiro a Suape é 79 quilômetros mais curta do que a ligação de Salgueiro a Pecém. Começa daí. É mais perto Salgueiro Suape do que Salgueiro Pecém. Se tivesse que escolher a gente com isso não está querendo dizer, não está querendo impedir que fosse construído o trecho Salgueiro-Pecém, não. Mas o que é injustificável é o seguinte, se tivesse que escolher para fazer, teria que ser o trecho Salgueiro-Suape. Porque o custo para a implantação dele é 1,5 bilhão menor do que o trecho do Ceará. Aí vai se perguntar o seguinte, por que está se insistindo? Porque isso foi... Aí é o seguinte, essa concessionária, no meu entender, o governo federal deveria declarar a caducidade da concessão dessa ferrovia. Que, aliás, isso foi uma proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres. No ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres propôs ao governo federal cassar a concessão da Transnordestina. Ela já está aqui há quase 25 anos, há quase um quarto do século, não investiu nada, não investe nada, ela quer assim, ela é uma privatização, mas ela quer privatizar com dinheiro público, ela quer dinheiro da Finó, da Sudene, ela quer dinheiro do BNDES para poder executar, assim, se privatizar com dinheiro público não faz sentido. Então, a caducidade, sabe por quê? Porque, veja só, está entrando em jogo um interesse particular da concessionária que está se sobrepondo ao interesse público. Qual é o interesse particular da concessionária? Ela opera um terminal privativo no Porto de Pecém e quer, portanto, que a ferrovia vá até Pecém, não até Suape. Isso é o interesse particular da concessionária e não de interesse público, que se for analisar interesse público, o trecho, a linha Salgueiro-Suape, reúne muito mais vantagens. A questão que nós já conversamos aqui sobre o polo gesseiro do Araripe, a questão sobre o setor da avicultura aqui de Pernambuco. Pernambuco tem um setor de avicultura muito forte na região do Agreste Meridional. Então, o milho, para abastecer essa região da avicultura, teria que utilizar a Transnordestina. E, na etapa seguinte, o objetivo era exatamente sair de Salgueiro e ir até Petrolina. Esse era o traçado inicial da Transnordestina. Ligar Recife, Suape, até Petrolina. Por quê? Porque em Petrolina nós teríamos condições de promover uma integração hidroferroviária, ou seja, da ferrovia Transnordestina com o Rio São Francisco. Fica difícil nós entendermos aqui no Brasil como é que o Rio São Francisco, uma dádiva da natureza, com 1.240 quilômetros de extensão navegável, de Pirapora até Petrolina, ele não é utilizado para navegação. É 1.242 quilômetros, imaginem. Com pequenos investimentos, haveria condições de se ter uma hidrovia de grande porte ligando o Nordeste ao Sudeste do país, integrando em Petrolina. Esse era o objetivo inicial da Transnordestina. Depois mudaram, que a região do sul do Piauí passou a ser uma região produtora de grãos, mas com isso sacrificou completamente o setor do sertão de São Francisco, especificamente de Petrolina, que deixou de contar no projeto inicial com esse trecho da Transnordestina.
Maurício e Ricardo, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa. Mas antes de a gente encerrar, eu queria saber de vocês. Quais vocês acham que são as perspectivas relacionadas ao transporte ferroviário brasileiro daqui para frente? Olha, eu já escutei entrevistas do ministro Tarcísio. Ele parece ser uma pessoa, ele é um engenheiro, uma pessoa que tem um conhecimento grande. Ele estudou no IME, foi a maior nota do Instituto Militar de Engenharia foram dele. Agora, ele está investindo muito em ferrovias. Isso há de ser dito. Agora, está investindo muito em ferrovias na região sul, no sudeste e no centro-oeste. E quando é agora a hora de investir aqui no nordeste, ele fez essa afirmativa de que seria construído apenas o trecho de Pecém. Acontece que o próprio Ministério, contratou um estudo de uma consultoria para verificar a viabilidade econômica da conclusão do trecho da Transnordestina, onde já foram gastos 6 bilhões de reais. 6 bilhões. E a ferrovia está lá abandonada. E o estudo não foi ainda entregue, palavra do próprio Ministério. Então é uma luta política. Isso aí agora é uma questão que deixa de ser técnica e passa a ser uma questão política de Pernambuco se engajar nessa luta para poder justamente mostrar as vantagens técnicas que o trecho de Salgueiro até Suape apresenta, para que se possa realmente considerar essa possibilidade de nós termos. Porque sem a Transnordestina até Suape, o golpe na economia de Pernambuco é muito forte. Nós perdemos muito em competitividade. Veja, é muito difícil essa sua pergunta, viu, Ariana, porque as perspectivas dependem de política, não é? Depende de quem vai estar aí nos próximos anos e que esses governos que vão vir, eles encarem o modal ferroviário, né, enfim, como essencial, ou a expansão da malha ferroviária do Brasil como essencial para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil não é um país pequeno, feito a Coreia, o Brasil é um país gigante, é um continente. Então, é um país onde a logística é fundamental. Então, a perspectiva depende da perspectiva que os próximos governos têm. Eu acho que nós, da academia, os intelectuais, etc., esse programa de vocês tem uma importância muito grande para mostrar à sociedade, para dizer para a sociedade que quando houver eleição, quando houver candidatos, que coloquem isso. Olha, nós queremos desenvolvimento, nós queremos infraestrutura, logística, para que esse país se desenvolva, gere emprego e renda, gere riqueza para todo mundo. Desse jeito aí está muito difícil, né? O país com essa extensão, o que a gente vê é a frustração em muitos locais, porque ele sai da porta da fazenda, ou sai da indústria, ou sai, enfim, do caso do polo gesseiro, né, para os portos e para os lugares de consumo, e aí você tem a multiplicação dos custos por causa do modal inadequado. Eu não estou dizendo que estrada, o Maurício sabe muito mais do que eu, as estradas aí são importantes, mas você tem que combinar o modal ferroviário, cabotagem, enfim, tem que ter. E nessa situação, o nosso modal ferroviário é muito pequeno, é inexistente, né? Ricardo e Maurício, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Tá bom, um abração, viu? Um abraço, tchau. Ricardo. Tchau, Maurício. Vamos sim. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade de falar aí no Conecta UFPE, viu? Depois de entender um pouco mais sobre o transporte ferroviário brasileiro, a sua importância socioeconômica para o país e a urgência de se investir cada vez mais nele, a gente agora, antes de encerrar o programa, conversa com o deputado estadual Valdemar Borges, integrante da Frente Parlamentar da ALEP, que defende a construção do trecho da Transnordestina aqui no nosso estado. Deputado, o senhor propôs, e que foi aprovada na semana passada, uma frente parlamentar em defesa da construção do trecho da Transnordestina que passa aqui em Pernambuco.
Por que é que o senhor resolveu propor essa frente? Bom, a iniciativa de propor a Frente Parlamentar de Defesa do Ramal Suape da Transnordestina, ela vem ao encontro de toda uma mobilização que nós achamos que a sociedade pernambucana como um todo deve fazer, a construção desse ramal. A Transnordestina, todo mundo sabe, é uma obra pensada desde Dom Pedro II, né, que teve no começo do ano 2000 os seus projetos iniciais, que em 2006 foi iniciada, que já consumiu mais de 6 bilhões de reais do contribuinte brasileiro e que é de fundamental importância para integrar a economia pernambucana ao Nordeste, integrar a economia nordestina ao Brasil e ao mundo, através do Porto de Suape. Então, a ameaça de que esse ramal pudesse não ser concluído fez com que amplos setores da sociedade se mobilizassem para reagir, né, e garantir a construção do ramal. A Assembleia não podia ficar fora de um debate como esse. Os representantes do povo na Assembleia Legislativa, evidentemente, que tem todo o interesse em participar e garantir a construção da Transnordestina. Foi isso que motivou a criação dessa frente, que é uma frente pluripartidária, ou melhor, acima de qualquer partido, acima de questões ideológicas, acima do corte governo-oposição. É uma frente que pretende se unir a uma mobilização que entendemos deva ser de todos os segmentos da sociedade pernambucana. E qual tem sido a repercussão dessa frente aqui em Pernambuco e também na bancada federal? A repercussão tem sido a melhor possível. Nós, antes mesmo de formalizarmos a frente, nós fizemos contatos com os deputados federais que coordenam a nossa bancada federal em Brasília, o deputado Volney Queiroz e o deputado Augusto Coutinho. Eles participaram de uma reunião preliminar trazendo informações a respeito do assunto, e a partir dessa reunião foi que a gente partiu para constituir formalmente a frente. Claro que a repercussão é positiva, porque nenhum pernambucano pode se opor à ideia de que a gente precisa somar esforços para garantir o ramal de Suape. Isso dialoga diretamente com o futuro do estado de Pernambuco, dialoga diretamente com o futuro da economia pernambucana, portanto, com a qualidade de vida daqueles que virão depois de nós. Pernambuco tem uma tradição de saber se unir em determinados momentos, quando é necessário. Por exemplo, foi assim quando da luta pela refinaria, que a gente trouxe aqui para Pernambuco. O próprio Porto de Suape tem unido partidos diversos ao longo da sua construção. E assim nós entendemos que deve ser nesse momento também. Devemos nos unir, todos os pernambucanos, de todos os segmentos, de todos os matizes ideológicos, políticos, ou mesmo sem nenhuma participação política formal, institucional, mas todos temos que nos unir para garantir que esse absurdo não seja cometido contra Pernambuco. Não faz sentido nenhum, Ariana, o ramal de Suape não ser construído. Sobre vários aspectos, ele é mais vantajoso do que Pecém. Para a gente concluir Suape, a gente precisaria de 2 bilhões de reais. Pecém, ou seja, para levar a ferrovia de onde se encontra para Pecém, seriam necessários 3 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, concluir Suape é 1 bilhão e 500 milhões de reais mais barato do que ir para Pecém. O ramal para Suape já está com 41% concluído. O de Pecém não chega a 15% ainda de conclusão. Ou seja, são inúmeras as razões que apontam Suape como a melhor alternativa do que Pecém. Mas veja bem, ainda assim, a gente não quer entrar nessa luta fratricida dentro do Nordeste, Pernambuco contra Ceará, Ceará contra Pernambuco. A gente não quer isso. A gente quer o Nordeste também unido, entendendo que essa iniciativa é uma iniciativa estruturadora da economia nordestina. Nós queremos Pecém e Suape. Agora, se tiver que ser só um, no primeiro momento, Suape tem as vantagens objetivas que, analisadas desapaixonadamente, apontam esse porto, o nosso porto de Suape, como uma melhor alternativa. Deputado, na reunião que aconteceu essa semana entre o governador Paulo Câmara e o ministro da Infraestrutura do Brasil,
houve a garantia por parte do governo federal de que o trecho da Transnordestina que passa aqui em Pernambuco seria construído. Mas, mesmo com essa garantia, qual continua sendo o papel dessa frente parlamentar na Alep e dessa articulação política que está acontecendo para que finalmente a gente veja a Transnordestina sair do papel aqui no nosso estado? Olha, veja bem, a posição do governador Paulo Câmara é de que esse ramal vai ser feito de qualquer maneira. A audiência que ele teve hoje com o ministro deve ter refletido essa posição. O governador disse que não aceita que Pernambuco não conclua a Transnordestina, chegando até o Porto de Suape. Seria gastar o que já foi gasto, seria desperdiçar o que já foi gasto e deixar de ter um alavancador da economia pernambucana, não fazer a Transnordestina até Suape. Então, ele foi com essa disposição de garantir a execução desse ramal de qualquer maneira. Agora, o que é esse de qualquer maneira? Esse de qualquer maneira significa dizer que vai ter que entrar o chamado dinheiro azul e branco, postos pelo governo estadual, e procurar parcerias, e aí através de uma nova concessão, para que outros parceiros privados venham assumir a finalização da obra e assim Pernambuco tenha o ramal da Transnordestina. Mas o que é que acontece? Você pergunta qual é o papel da frente depois disso. Eu acho que o papel de todos nós é tentar fazer o governo federal entender que não é justo que Pernambuco tire 500 milhões, seja o que for, do seu recurso próprio, e dinheiro que poderia estar sendo usado aqui em outras prioridades dentro do Estado, para concluir esse ramal, porque esse ramal tem que ser concluído através do investimento federal, porque tem que ser visto como uma questão do país, e não como uma questão apenas de Pernambuco, como tantas outras obras estruturadoras são feitas no Sudeste. Historicamente, eu estou falando, se faz obras estruturadoras no Sudeste. Então, não é possível que quando uma obra dessa estruturadora para o Nordeste vai ser feita, o governo federal recue e o governo estadual tem que entrar com uma participação expressiva. A gente não acha que isso seja justo. Louvo a posição do governador Paulo Câmara, a determinação dele, mas a gente ainda precisa insistir para que o governo federal não entenda que é ou PECEM ou SUAPE, que sejam as duas coisas. E se for para ser só um, ou PECEM ou SUAPE, SUAPE tem todas as vantagens. Não se justifica ser PECEM dentro de um cenário desse. Então a gente vai continuar, a nossa frente vai continuar até o fim, reivindicando que essa obra seja fruto de um investimento federal. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE. Espero que da próxima vez que a gente volte a se falar, seja para conversar sobre a conclusão da Transnordestina aqui em Pernambuco. Eu que agradeço, Ariana, a oportunidade que vocês dão para a gente estar mobilizando cada vez mais a sociedade pernambucana em torno desse assunto. Esse não é um assunto do governo A ou governo B, eu repito isso, muito menos do deputado A ou do deputado B. Isso é um assunto de todos nós, é um assunto seu, é um assunto dos seus familiares, é um assunto dos meus familiares, dos meus amigos, de todo mundo, porque a gente está diante de um investimento que pode realmente dar um salto, né, qualitativo e, consequentemente, quantitativo também depois no padrão da economia pernambucana, muito importante. A gente não pode deixar essa oportunidade passar, a gente não pode permitir que os investimentos já realizados nessa Transnordestina sejam jogados de água abaixo. A gente não pode admitir que, nos tempos de hoje, questões políticas menores venham interferir em decisões com esse tipo de consequência. Então, nesse sentido, eu parabenizo você por abrir esse espaço para discutir um assunto tão relevante, parabenizo os professores que também estão chamando a atenção para a importância do tema, inclusive para a importância das ferrovias em nosso país como um elemento alavancador da economia, porque isso é importante dizer, quando se fala na Transnordestina, se analisa muito as cargas atuais, né, as cargas de importação, cargas de exportação, tudo dentro dos números que a economia apresenta nos dias de hoje. Mas a capacidade de ampliar essa demanda, a capacidade de aquecer a economia, de fazer
surgirem novos investimentos, gerar novas iniciativas, é enorme. É, de fato, algo para a gente perseguir com muita força, porque vai dar outra feição, vai construir um outro perfil na economia pernambucana e nordestina. E a gente espera que seja assim. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Larissa Soares e Yuri Costa e contou com áudio da live do Valor Econômico. Para falar com o Conexão, acesse twitter.com/conexãoufpe e facebook.com/conexãoufpe. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e no Mixcloud para você ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo Conexão. Até lá!